Olá, estamos começando mais uma reflexão bíblica e queremos trabalhar com o tema o pecado e a graça e entender um pouquinho melhor estas coisas e quais as aplicações dela nas nossas vidas. Vou compartilhar a minha tela com você e vamos fazer uma oração para que o Senhor nos ajude nesse entendimento. Senhor, Deus de amor, Deus de poder, pedimos a tua boa mão sobre as nossas vidas e que o Senhor nos ajude a entender e compreender esses temas que são tão pertinentes às nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, de maneira que possamos entender melhor e agir e viver da maneira que a tua palavra nos orienta, Senhor. Fala no nosso coração, ministra no nosso coração, usa esse que vos fala como uma ferramenta nas tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus, é a oração que fazemos, crendo que o Senhor está conosco nessa empreitada, Pai, em nome de Jesus. Muito bem, pecado e graça. Dentro desta ideia, o pecado e a graça, como a gente pode lidar com essa relação que existe entre os dois e o que a graça faz com relação ao pecado. Nesse sentido, Efésios 2, de 8 a 10, diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês. Isto não vem de vocês, é dom de Deus. É conveniente a gente entender isso aqui. O que não vem de nós é a fé. A fé. Esse intermédio da fé, como diz, aponta o versículo, é isto, e isto que? Por meio da fé. E isto não vem de vocês. Ou seja, até a fé, nós necessitamos que Deus nos dê e nos coloque a fé. Porque nem para ter fé nós prestamos. Estas coisas são feitas pelo nosso Deus. É dom de Deus. A fé é um dom de Deus, é um presente de Deus para as nossas vidas. Não por obras, para que ninguém se glorie, ou porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Estes versículos nos falam alguma coisa. Por exemplo, a graça é a razão da nossa salvação. Sem graça, nós não temos salvação. Não existe salvação sem a ação da graça. A graça é o trabalho que Jesus Cristo fez, ele é a própria graça. Sem isso, não existe salvação. Que você possa entender perfeitamente e compreender isso. Prevenientemente, ou seja, ela vem de Deus e não de qualquer outra coisa. A iniciativa é sempre de Deus e não nossa. Vem do alto para baixo. É assim que acontece isso. A outra coisa que temos que olhar é que a santidade nada mais é do que os atos de uma alma que busca o seu Criador. E como escreveu Santo Agostinho. Eu quero me deter um pouquinho aqui sobre isso, os atos de uma alma que busca por seu Criador. Tenho falado muito e compartilhado muito, dizendo que a santidade não é nada além do nosso comportamento, ou seja, aquilo que Cristo fez na minha vida, ele me santificou, passei por todo esse aprendizado, esse processo. Então, hoje eu tenho um comportamento de vida, minha vida foi transformada. Então, eu ando nesse comportamento, nesta santidade, como quem quer fazer o melhor para poder encontrar com o seu Criador. Então, essa é a razão. E Agostinho, ele escreve isso assim de uma maneira bastante interessante, sabe? Na procura de Deus, olha só a frase dele, na procura de Deus é ele quem se adianta e vem ao nosso encontro. Então, quando nós procuramos Deus, ele vem ao nosso encontro, ele vem trazer tudo aquilo que nós precisamos saber e entender. A santidade também é pela graça.
pela graça, pela obra que Jesus fez. Ninguém pode desejar viver em santidade de coração e vida sem que Deus nos inspire a tal desejo. Então, você é inspirado por Deus, eu sou inspirado por Deus, para que a gente possa andar em santidade. É uma obra da graça na minha vida e na sua vida. Que isso possa ficar claro para você entender essas questões de santidade na nossa vida. Porém, penso que existe uma santidade imputada por Cristo, ou seja, uma santidade que Cristo imputou ela na minha vida. O sangue dele sobre as nossas vidas nos separa para o Pai. Então, quer dizer, aquele sangue derramado que ele comprou a minha vida, nós podemos entender isso como se fosse uma santidade imputada. Quer dizer, ele fez uma obra para que eu pudesse encontrar com meu Pai. Ele fez uma obra. Agora, essa obra, né, o sangue dele sobre as nossas vidas nos separa para o Pai. Com isso, ele conseguiu nos separar para o nosso Deus. Né? E o Espírito Santo habitando em nós, veja lá, o Espírito Santo habitando em nós, nos cela como propriedade do Altíssimo. É muito interessante isso, né? Ser propriedade do Altíssimo, porque o Espírito Santo habita na nossa vida. Contudo, né, entenda bem, né, além da santidade imputada, penso que existe a santidade do processo. Né, que, como seria isso? Esses termos, muitas pessoas já falaram sobre isso, já disseram muitas coisas sobre isso. Mas o que seria essa santidade do processo? A qual só é possível na vida de quem recebeu a santidade imputada. Quer dizer, eu recebi de Cristo tudo aquilo que ele fez para a minha salvação e para a minha mudança e transformação de vida. Eu recebi isso. Então, a partir daí, agora, eu tenho, então, um caminhar, né? Ou seja, é essa santidade do processo, eu tenho isso e é isso que deve acontecer na minha e na sua vida. Então, só depois disso é que isso pode acontecer. Por exemplo, a santidade do processo é como o nome diz, um processo. Um processo. É algo que tem um processo, uma sequência de acontecimento e assim por diante. Como poderíamos entender? O qual requer, né, esse processo requer a nossa participação, né, razão pela qual a Bíblia nos orienta. Olha a orientação de um versículo que você já viu muito esse versículo, e veja só o que esse versículo nos traz. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quando a gente pensa em seguir, o que quer dizer seguir? Né? O que quer dizer isso? É o verbo seguir, que tem a ver com caminhar, prosseguir, continuar. Então, quer dizer, aqui se encaixa perfeitamente a ideia de que a santificação na nossa vida, ela é um processo, né, que caminha constantemente, e nesse processo as coisas vão andar de uma maneira que a gente possa aprender e viver, e Deus fazer a obra na vida da gente, a gente também fazer aquilo que Deus pede para que nós façamos. Então, é isso, esse seguir quer dizer isso. Agora, veja lá, né, o que temos aqui para entender. Nesse processo de santidade, e na santidade do processo, cabe a nós seguir o que Paulo imperativamente nos orienta. Eu não vou pregar em cima, é um texto grande, né, o texto de Colossenses, de 3, de 1 a 16, fala muitas coisas. Eu vou fazer uma leitura desse texto, destacando alguma coisa, e dizer para você, estuda isso em casa, medita isso em casa, reveja, quem sabe, esse vídeo, para ver se isso te interessa, andar e se aproximar mais do nosso Deus. Veja o que Paulo escreveu. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem, você ressuscitou com Cristo, então procurem as coisas que são do alto, não as coisas que são daqui, né? Onde Cristo está assentado à direita de Deus. Quer dizer, se eu estou com Cristo, se eu estou salvo, então meu propósito de vida é buscar as coisas que são do alto.
não as coisas que são desse mundo. Então, esse é o nosso, deve ser o nosso desejo. Mantenha o pensamento nas coisas do alto. Pense nas coisas do Senhor e não nas coisas terrenas. E não nessas coisas. Pois vocês morreram, né? E agora a sua vida está escondida com Cristo, em Deus. Quer dizer, eu estou dentro de Cristo agora porque Ele morreu e me comprou. Então, se isso está dessa maneira, está acontecendo assim, veja o que nós precisamos entender, né? Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês serão manifestados com Ele em glória. Se eu vivo em Cristo, se eu estou em Cristo, quando Cristo se manifestar, então eu também vou me manifestar na glória dele. Assim, precisamos fazer isso. Façam morrer. O texto que eu estou lendo aqui é na Bíblia NVI. Se você quiser comparar na Bíblia NVI, está escrito assim. Se não, você pode olhar em outro texto e comparar também, mas vamos chegar na mesma ideia. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Coisas que você fazia, coisas que às vezes continuamos fazendo. Então, que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude nesse sentido, para que a gente faça morrer. Morrer o quê? Tudo que pertence a essa natureza terrena. Por exemplo, a imoralidade. O que é isso? Você gosta de coisas imorais? Você gosta de praticar imoralidade? Imoralidade sexual, por exemplo? Essa questão de imoralidade sexual é tudo aquilo que não se encaixa dentro daquilo que foi abençoado por Deus dentro do casamento. Sim, senhor, sim, senhora, dentro do casamento. E dentro do casamento, para que as coisas não andem por caminho de todas as maneiras por aí, precisa-se entender que dentro do casamento também existe um padrão de moralidade, porque Cristo está ali. Quando falamos de cordão de 3 dobras, estamos pensando na presença de Cristo na vida do casal. Então, lembre-se bem disso, tirar as coisas que são da natureza terrena. Impureza, né? Impureza de coração, impureza de vida. Pessoa que anda suja na sua mente, nas suas atitudes, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. E por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Você faz alguma coisa dessas que se encaixam nisso daqui? Você está encaixado dentro disso? Então, veja bem, a ira de Deus vem por conta disso, as quais vocês praticaram no passado. Praticamos, fizemos essas coisas no passado. E a gente costumava viver nisso e fazia as coisas desse jeito. Hoje, com Cristo dentro do nosso coração, nós não fazemos mais isso. Essas coisas ficaram de lado. Mas agora, abandone todas essas coisas. A ira, a indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Você xinga, você fala palavrão. Então não pode, meu irmão. Não pode, não deve. Isso aqui, veja só essas coisas, a ira, indignação, maldade, você gosta de praticar maldade, procure olhar esse texto e estudá-lo melhor. Maledicência, falar mal dos outros, você faz isso? Linguagem indecente no falar. Não, deixa isso, tem que ser deixado para trás. Né? Não mintam uns aos outros. Você mente, olha o que o texto está dizendo, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. Nós deixamos o velho homem de lado, mas parece que às vezes, na nossa vida, o velho homem quer ressuscitar, e junto com ele vem todas essas coisas. Então precisamos pensar um pouco e ver o que Deus quer da nossa vida, né? E se nós nos revestimos, né? Se revestiram do novo. Novo o quê? Novo homem. O novo homem é em Cristo. Então, essas coisas não temos mais, a qual está sendo renovada em conhecimento à imagem do seu Criador. Então, o que diz o texto aqui, nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso ou incircunciso, bárbaro e cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Então,
Veja só, não existe ninguém melhor do que o outro. Todos nós somos iguais no reino de Deus, diante dele, e somos assim. Como diz aqui o texto, nós somos, não tem prioridade para um ou para outro, todos nós, né, que temos Cristo. Cristo é tudo e está em todos nós. Então, seguimos à frente com o texto aqui. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, humildade, mansidão e paciência. Você foi escolhido por Deus, então você tem que se revestir disso. Se você não tem, você busca o Senhor, porque Ele vai sentir o maior prazer em ser seu doador para essas coisas. Bondade, humildade, mansidão, paciência. Essas são coisas, são qualidades que Cristo teve, que viveu aqui no nosso meio, compartilhando esse tipo de coisa. Então, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem dos outros. Esse suporte-se aqui uns aos outros tem uma característica muito interessante, porque não é no sentido de aguentar, mas é no sentido de sustentar o peso como coluna, uma coluna sustenta o peso. Então, suportar uns aos outros. O que seria isso? Ajudar os nossos irmãos a carregar as suas cargas. É isso que o texto está nos dizendo, porque também, né, precisamos perdoar as queixas que tiverem um dos outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. O Senhor perdoou você? O Senhor perdoou a mim? Então nós temos que fazer isso. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, né, que é o elo perfeito. O amor. Buscamos o amor, buscamos viver o amor. E isso é o perfeito relacionamento que Deus traz para nós. Né? Veja só, que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, a paz, visto que vocês foram chamados para viver em paz. Então, a paz de Cristo, ela tem que estar aqui no meu coração. Membros, como membros de um só corpo, nós fazemos parte de um corpo, a igreja é um corpo. E nós somos membros de um corpo, todos juntos. E sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ela precisa habitar no seu coração. Porque habitando no seu coração, veja o que o versículo diz: ensine e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Se a palavra de Cristo estiver em você, então seguramente com essa palavra na sua vida, você vai ensinar e vai aconselhar as outras pessoas, né, com toda a sabedoria. E o que mais? Quem está em paz faz o quê, meu irmão? Quem está em paz canta salmos, hinos e cânticos espirituais com a gratidão a Deus no seu coração. É isso que a gente vê nesse texto de Paulo, nos mostrando essas coisas, né? Contudo, né, com tudo isso que acabamos de ver, é preciso entender que a santidade, biblicamente cristã, ocorre no mundo. Ela não nos tira dele. Jamais você vai ser tirado do mundo para poder andar em santidade. Porém, ela tira o sistema mundano de dentro de nós. Ela tira isso e coloca para fora. Então, isso que a santidade bíblica nos mostra com estas coisas, né, que devemos entender os comportamentos, como devemos andar. Existem diferenças gritantes entre santidade bíblica e alienação religiosa. Santidade bíblica é uma coisa, alienação religiosa é outra. Veja só, a santidade é dom. Dom, a palavra dom é presente, quer dizer um presente de Deus. Ao passo que a alienação é obra do diabo, coisas de homens, fruto do legalismo, do desconhecer da graça. Então, essas questões de alienação é isso. Agora, a santidade é um dom, é um presente que Deus nos dá, nos ajuda com tudo isso.
Entenda aí estas coisas, né? Biblicamente não existe santidade isolacionista. Quer dizer, eu não vou me retirar num lugar para viver em santidade. Não, a santidade bíblica, ela é vivenciada em comunidade. Nós precisamos viver em comunidade, em sociedade. Como eu disse, já disse várias vezes, volto a dizer, é o meu comportamento, né? No relacionamento, o meu comportamento com as pessoas, a minha maneira de viver deve refletir Cristo, deve refletir aquilo que eu sou. Isso é que deve acontecer. A outra peça importante na vida de quem trilha o caminho de santidade e busca a santidade do caminho. Entendendo isso, John Wesley, quando ele entendeu muitas coisas que ele não compreendia primeiramente, mas depois da experiência com o Espírito Santo, ele começa a entender essas coisas. John Wesley, ele escreve o seguinte, veja que coisa interessante, muito interessante, né? O cristianismo é essencialmente uma religião social. E reduzi-la tão só a uma expressão solitária é destruí-la. Então, o cristianismo é para vivermos em sociedade, diante dos nossos. A nossa relação é regulada pela santidade, que é o nosso comportamento, como nós nos comportamos como pessoas que têm Cristo no coração e que olham o outro e que esse relacionamento é regrado pelo amor. E aí, depois disso, ele diz: o mundo é a minha paróquia. Eu quero concluir essa reflexão de hoje com você, que a gente possa ver a descoberta que João Wesley fez no tempo dele e os textos que trabalhamos hoje aqui em relação ao pecado, que tem que tirar fora da nossa vida, temos que sair fora. Se não conseguimos sair fora disso, vá para o seu quarto, ponha seu joelho no chão, ora, fala com Deus, pede para Ele te ajudar a não fazer mais, não praticar mais, coisas como nós falamos aqui hoje, e que o Espírito do Senhor vai estar com você e vai te ajudar nessa parada, e aí então você vai entender muito bem tudo isso, né? Para a honra e glória do Senhor. Né? Que isso possa lhe ajudar de alguma maneira nesta reflexão, que você possa entender isso e que isso te ajude na caminhada cristã. É o propósito que eu tenho para o seu coração. Eu quero ir para o céu e quero me encontrar com você lá também. Que o Senhor nos ajude, porque a caminhada aqui neste mundo não é fácil. Que o Senhor nos ajude. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós nos unimos em oração agora, buscando a Tua boa mão, a Tua boa presença, que o Senhor venha sobre a vida de cada um desses que estão assistindo esse vídeo e que isso seja para a honra e glória, Senhor, do nome do Senhor na vida deles, Pai. Que seja algo que eles possam ver, rever e serem ajudados pela presença do Seu Espírito na vida de cada um deles. Os abençoa, Senhor, e que eles possam crescer em espírito e em verdade. Que isso possa entrar em cada lar, em cada vida, e que essas pessoas possam ter as suas vidas transformadas. E que o Senhor nos ajude por todas essas coisas, Pai. Em nome de Jesus, é a oração que fazemos e damos graça por todas essas coisas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, louvado seja. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor esteja com você agora e todo sempre na sua casa. Em nome de Jesus, seja abençoado. Amém, amém.